Oi. Oi, gente, tudo bem? Agora bora reagir às pessoas que morreram, que faleceram das formas mais estúpidas do mundo. Vamos começar aqui. As pessoas podem ser muito burras. Tão burras que algumas acabaram sendo removidas pela seleção natural das maneiras mais idiotas possíveis. E existem tantos exemplos por aí que tivemos que fazer mais uma parte dessa série. E acho que não vai ter fim. Então, com isso em mente, vamos direto ao assunto e dar uma olhada em mais alguns vencedores do Prêmio Darwin e algumas pessoas que se foram do jeito mais idiota que você pode imaginar. Tô comendo laranja, gente. Colchão aventureiro. Como assim, gente? Colchão aventureiro... Eu vejo mover um grande colchão não é tarefa fácil. Com alguns colchões por aí pesando até mesmo 68 quilos e sendo bem robustos. Eles precisam ser muito bem amarrados ao serem transportados em cima de uma van ou carro. E isso é meio que, obviamente, para impedir que o vento acabe levando eles embora. Embora esse pensamento bem básico não passou pela cabeça de uma certa mulher de 20 anos de idade em 2016. Ela e sua amiga estavam tentando transportar um colchão, mas era grande demais para caber dentro da van. A solução delas? Uma delas iria em cima do colchão para prendê-lo ao teto do veículo, enquanto a outra iria dirigir, o que poderia dar errado. Parece que tudo, no fim das contas. Sem saber como as leis do movimento funcionam e superestimando a força de nossa surfista de colchões, o colchão obviamente acabou tombando assim que o veículo começou a andar. E com isso, o colchão acabou caindo na estrada, assim como Nossa Senhorita Azarada. E digamos que o colchão se recuperou sem problemas. Mas a nossa surfista de colchões, por outro lado, não. Foi Jeff. Uma briga fatal. Como assim, uma briga fatal? A raiva na estrada não é brincadeira. Mas pode ter algumas consequências bem irônicas. Como os eventos de 12 de setembro de 2021, por exemplo. O que aconteceu, gente? Nesse fatídico domingo, à 1h30 da manhã, 2 motoristas acabaram colidindo na I-80 na Califórnia. Em vez de levar a sua discussão para a beira da estrada, os 2 motoristas decidiram começar a discutir no meio das faixas de tráfego. A essa hora da madrugada, eles devem ter assumido idiotamente que ninguém além deles estaria usando a estrada. Mas eles estavam mortalmente errados. Momentos depois, os 2 homens foram atropelados por um carro e acabaram falecendo. São burros mesmo. É isso que eu chamo de um argumento sólido. Ideia de sucata. Como assim? Existem muitas fontes seguras para que você possa obter sucata. Carros, equipamentos velhos, latas recicladas e a lista vai continuando. Mas quer saber o que não é seguro para obter a sua sucata? Granadas. Mais especificamente, Rocket Propelled Grenades, RPGs, ou lançador de mísseis. Mas esse pensamento não passou na cabeça de um homem no Rio de Janeiro em 2006, que estava tão empenhado em colocar as suas mãos em sucata que faria praticamente qualquer coisa para abrir esse RPG que ele encontrou. Primeiro, ele decidiu passar por cima do dispositivo com seu carro. E quando isso não deu certo, ele tentou com muito cuidado e consideração quebrar esse negócio usando uma marreta. Meu Deus. Sem nenhuma surpresa, a marreta funcionou, mas não do jeito que ele esperava. Ele não apenas conseguiu abrir a granada, mas a força da explosão resultante também acabou abrindo ele no processo, junto de 6 carros e a oficina de reparos em que ele estava trabalhando. Quando a polícia apareceu, eles ficaram bem surpresos ao encontrar mais 14 dessas granadas. Então, mesmo que ele não tivesse explodido aquele, havia uma boa chance de que um dos outros iria explodir. Isso que eu chamo de ser destinado a um prêmio Darwin. Agora, como eu disse antes, essa é apenas uma parte da série. E caso você queira que eu faça uma continuação, é só dizer pra gente aí nos comentários abaixo. Tudo feito? Maravilha! Agora vamos ver a próxima idiotice que eu tenho aqui na lista. É um pássaro? É um avião? Não, é um advogado. Existem pessoas inteligentes, pessoas espertas e existem advogados. Tirar um diploma de direito e conseguir passar na OAB são 2 das conquistas acadêmicas mais difíceis que alguém pode realizar. Então você meio que assume que essas pessoas são realmente inteligentes. Mas isso não é sempre verdade. Em 1984, um jovem advogado participava de uma festa de 4 de junho em seu escritório em Chicago. Parece que ele acabou entrando em um debate acalorado com um de seus colegas sobre as Olimpíadas. E para resolver essa disputa, eles concordaram em fazer uma corrida por um corredor de seu prédio. Parece uma solução bem divertida e segura, não é mesmo? Bom, acho que também devo mencionar que nosso advogado tirou seus óculos que ele usa para ver de longe, para que ele não corresse o risco de perder os seus óculos durante a corrida que eles iriam ter. E acho que eu esqueci de mencionar que o escritório ficava num prédio de vidro e que essa corridinha dos 2 aconteceu no 39º andar. Você consegue imaginar o que aconteceu? Bom, nosso advogado com certeza não pensou nisso.
Depois de correr o máximo que ele pôde pelo corredor, o jovem advogado perdeu sua perspectiva e se chocou contra um dos vidros na janela. Gente. Embora nosso advogado perdeu a corrida, ele conseguiu fazer a jornada de 122 metros do 39º andar até o térreo em apenas 6 segundos. Isso tem que ser um recorde. Esquivando das dívidas. Como assim? Eu acho que ninguém gosta de chegar no fim do rolê só para descobrir que vai ter que pagar a conta sozinho. Pedir drinks para todas aquelas pessoas parecia ser uma boa ideia há 4 horas atrás. Enquanto a maioria apenas engole o orgulho e paga, em 2001 foi relatado que 2 cavalheiros em um bar no Cairo decidiram não fazer isso. Em vez disso, eles pularam sua conta de uísque de $180 e tentaram escapar mergulhando no rio Nilo nas proximidades. Parece que foi uma fuga bem esperta. No entanto, na maior parte do Cairo, o Nilo tem mais de 300 metros de largura, aproximadamente o mesmo comprimento que 13 quadras de tênis. Agora, eu não sei quanto a você, mas percorrer essa distância totalmente sóbrio já seria difícil. Então imagine fazer isso depois de gastar $180 em uísque. Enquanto um dos bêbados da dupla mal conseguiu chegar à margem mais distante, onde a polícia estava apenas esperando por ele. Seu colega julgou mal sua capacidade de nadar e nunca conseguiu chegar até a margem. Pelo menos ele não teve que pagar a conta, né? Eita, gente. Subindo na vida. Como assim? Nos Estados Unidos, você não precisa de uma licença para dirigir um aparador de grama. Desde que você não faça isso em uma avenida principal, é claro. Mas sabe uma coisa que você precisa de uma licença para poder pilotar? Um avião. E vendo o quão complicado pilotar essa coisa pode ser, todos vocês podem ver o motivo, não é mesmo? Bom, isso claramente não foi uma coisa que passou na mente da dupla de jardineiros pai e filho, que no ano de 2000 havia sido contratado para aparar os campos no aeroporto municipal de Tucumcari, no Novo México. Mas ao invés de pilotar apenas os aparadores de grama, a dupla teve uma brilhante ideia de pegar uma dessas aeronaves para dar um passeio. Então, sem nenhuma supervisão, eles furtivamente roubaram um pequeno avião Air Coupe e depois de encher os tanques, partiram para a pista de voo. E o pior Eles conseguiram subir até uns 46 metros de altura, quando de repente o avião começou a balançar. A maioria dos pilotos de avião saberia o que fazer numa situação como essa, mas infelizmente, nem o pai nem o filho eram pilotos de avião. Eles também nunca tiveram nenhum tipo de treinamento, ou até onde eu saiba, nenhum tipo de experiência em pilotar um avião. Como resultado, o avião acabou mergulhando no chão e explodiu em chamas, levando os 2 idiotas também. Eles realmente foram burros o bastante para achar que era como dirigir um aparador de gramas, só que no ar. Bom, seja lá o que eles pensaram, o passeio acabou em chamas. Um verdadeiro foguete. Como assim? Aqui vai uma pergunta. Se você quisesse alguns fogos de artifício, sabe, aqueles pequenos explosivos que fazem um barulhão bem alto, como você faria para obter alguns deles? Você apenas iria comprar, não é mesmo? Como uma pessoa normal. Bom, de acordo com um relatório não confirmado de 2002, um homem da Croácia achou que a ideia de pagar por fogos de artifício era muito segura. E por isso decidiu fazer os seus próprios fogos de artifício para celebrar o Ano Novo. Mas como? Usando o que ele tinha em mãos, que por acaso era uma motosserra, assim como uma granada de mão. Acho que eu não preciso nem explicar que serrar um dispositivo explosivo é simplesmente uma péssima ideia, e que acabou custando a vida desse idiota. Mas no final ele conseguiu ganhar um prêmio Darwin, então pelo menos ele tinha algo para comemorar. Foi pescar. Você já ouviu falar da pesca explosiva? Como o nome sugere, é onde as pessoas usam explosivos para atordoar ou matar os cardumes inteiros de peixes em águas abertas para fácil colheita. Essa prática é realmente perigosa, além de ser totalmente ilegal. Mas seria necessário mais do que isso para impedir que alguns idiotas de Illinois se entregassem a essa prática de pesca ilegal em uma tarde de domingo de 1998. Os 2 amigos embarcaram em um barco de alumínio de uns 4 metros e navegaram para as águas de Fox Lake. Uma vez que estavam longe da dinamite, a explosão resultante abriu um enorme buraco em seu barco, afundando ele a mais de 91 metros da costa. Agora, não está claro se um deles ficou inconsciente pela explosão ou talvez não tenha conseguido nadar depois. Ele nunca conseguiu voltar. Pelo menos agora, ele sabe como aqueles pobres peixes se sentiram, só que mais estúpido. Agora sim. Escarma. Escarma? Como assim, gente? Existem algumas coisas que você precisa para esquiar. Roupas de proteção, o equipamento certo e boa visibilidade. E como você deve ter adivinhado, o próximo cara que ganhou o prêmio Darwin não tinha nada disso. Lá em 2002, um certo idiota com 22 anos de idade e alguns de seus amigos decidiram subir em Mammoth Mountain, em Nevada, às 3 da manhã.
para uma pequena sessão de esqui durante a madrugada. Ele tomou a decisão de esquiar muito em cima da hora. Portanto, nosso esquiador espontâneo simplesmente não levou nada para esquiar. Então ele decidiu improvisar, arrancando um pouco do estofamento de segurança de uma das torres do teleférico, que geralmente protege os esquiadores que acidentalmente batem nesses grandes postes de metal na descida da encosta. Com tudo em mãos, ele fez a enorme caminhada até o topo, pulou e começou a descer. Ele estava tendo o melhor momento de sua vida, pelo menos até ele parar bruscamente. Bem bruscamente. Vai virar. Acontece que nosso esquiador estúpido, em um escuro como o breu, bateu direto no mesmo poste que ele havia removido acolchoado. Puxa vida, se ao menos houvesse, sei lá, algum tipo de acolchoamento protetor para que não acontecesse exatamente o que aconteceu com ele. É sério, eu simplesmente não consigo entender isso. Cuidado com o que você carrega. Pessoalmente, eu nunca roubei nenhum chiclete em toda a minha vida. Mas até eu sei que se você vai roubar alguma coisa, é provável que deveria checar o que você está roubando primeiro. Caso contrário, você vai acabar como os 5 idiotas da então República Tcheca que se juntaram ao Darwin Awards em 2008. Esses 5 idiotas decidiram invadir uma fábrica abandonada na cidade de Kladno para roubar um pouco de sucata. Eles rapidamente começaram a quebrar algumas vigas de aço verticais que encontraram. Mas, no entanto, o que eles não tinham percebido é que essas vigas eram a única coisa que sustentava o telhado da fábrica acima deles. Assim que eles terminaram de desmontar, o telhado, obviamente, desabou, esmagando 2 ladrões e ferindo os outros 3. Então, depois dessa história, se você ainda está em uma vida de crimes de sucata, lembre-se, a gravidade não se importa se foi apenas um acidente ou se você é apenas um idiota. Um dia vamos isso daqui. Bungee morte. Você já pulou alguma vez de bungee jumping? É uma experiência muito emocionante, mas pular de uma ponte ou de um penhasco com nada além de um grande cordão elástico preso aos tornozelos para impedi-lo de bater no chão pode ser realmente muito perigoso. E é precisamente por isso que você tem que sempre fazê-lo com profissionais que tenham todos os equipamentos, licenças e seguros corretos. O exato oposto do que um caçador de emoções fez em 1997. Esse trabalhador de fast food de 22 anos de idade, de Fairfax County, Virgínia, decidiu buscar algumas emoções baratas, saltando de uma ponte ferroviária de 21 metros de altura. O único problema era que ele não tinha acesso a uma corda elástica super grossa, feita profissionalmente. Então, ele mesmo decidiu fazer uma. E você consegue adivinhar o que ele usou para fazer isso? Cordões elásticos. Você sabe, aquelas pequenas tiras elásticas que você usa para manter o porta-malas do carro fechado ou para amarrar coisas em uma caçamba. Esses aqui. De alguma forma, ele pensou que amarrar um monte desses seria o bastante para segurar o seu peso depois que ele pulasse. E por incrível que pareça, poderia ter funcionado se a corda fosse um pouquinho mais curta. E no movimento, incrivelmente... Velho, ele conseguiria sobreviver, mas só que ele deveria medir, ele deveria olhar lá, medir a corda. Se ele tivesse medido o suficiente pra ele, eu não teria morrido. Eu teria ganhado um prêmio Darwin. De idiota, nosso caçador de emoções fez a corda muito